Noite, pessoal. Pessoal do Facebook, pessoal do YouTube. Então, a gente vai estar começando a nossa live para falar um pouquinho sobre o workshop de inteligência emocional e mindfulness, que acontece dia 12, 13 e 14 de março. Então, a gente vai estar comentando hoje um pouquinho por que a inteligência emocional se tornou um assunto tão importante e por que cada vez mais a psicologia tem entrado nas empresas falando sobre inteligência emocional. A gente vai estar com duas câmeras, uma câmera aqui, que é a câmera do Facebook, e outra ali do YouTube. Então, em alguns momentos, a gente vai estar olhando para vários lugares, mas estamos juntos. A ideia de fazer uma live foi justamente para poder explicar um pouco do que a gente trabalha nos nossos treinamentos. Muitas pessoas que me conheceram na época da faculdade, quando eu dava aula, me perguntam como que a psicologia pode, então, fazer parte do mundo organizacional. Então, a gente vai falar sobre a inteligência emocional nos dias atuais. Então, é importante a gente entender um pouquinho do sentido da psicologia. Então, a psicologia do trabalho, ela busca o sentido do trabalho na vida das pessoas. Uma vez eu dava aula para uma turma sobre relacionamento do trabalho. E alguns alunos falaram, professora, a gente nunca falou sobre, ou nunca estudou sobre o trabalho. E a partir do momento que você estuda o ser humano, você está estudando sobre o trabalho na vida dele. Nós, a todo momento, estamos focados num objetivo profissional. Então, a vida profissional, ela tem um aspecto forte que diz identidade, que fala da identidade nossa. Muitas pessoas me chamam de professora Sandra, né? Porque na vivência, mesmo já passando 10 anos, ficou aquela influência, né? Aquela experiência profissional. E também é importante a profissão, a realização profissional para a nossa percepção, para a percepção que a gente tem da gente mesmo. Então, a ideia de trabalho foi mudando ao longo dos anos, né? Hoje as pessoas buscam no trabalho também a sua realização. Só que, a partir daí, algumas características são importantes e necessárias para que você possa ter uma carreira profissional bem-sucedida, que você possa se sentir produtivo. Então, tudo isso a gente reflete, tá? Na inteligência emocional. Eu acho importante a gente entender um pouquinho também da onde vem, né, essa ideia de inteligência emocional. Então, a gente vai resgatar um pouco da história, rapidamente, porque é uma live. Depois, nós, no workshop, vamos estar aprofundando um pouquinho mais e entender qual a importância da inteligência emocional no desenvolvimento da carreira profissional. Tá? Cada vez mais essa pergunta acontece nos treinamentos que a gente realiza. Então, vamos entender que a maioria de nós está muito focado num consciente intelectual. Então, a gente busca a cada momento, sempre a gente está buscando formação, conhecimento, e o que hoje a gente procura mais, Lu, Charles, um monte de gente entrando aí. A gente está falando, o pessoal vai entrando, tá? E aí depois vão anotando as perguntas para a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Eu estava falando que a ideia do QI sempre foi algo importante no meio que a gente está inserido. E o QI, sim, é uma inteligência que demonstra essa capacidade do indivíduo de absorver informações novas, conceitos, teorias complexas, mas só você ter conhecimento não te garante uma estabilidade profissional. Até porque, o que a gente costuma repetir sempre nos treinamentos é que conhecimento não é coleção, conhecimento é conexão. E aí a gente está falando de um quociente emocional. Porque se eu tenho um conhecimento e não consigo conectar com o conhecimento de outras pessoas, que eu não consigo conectar com os meus próprios conhecimentos, fazendo link, trazendo para o meu dia a dia, fica difícil de eu conseguir trabalhar em equipe. E aí, pensando que hoje, no mundo, mercado de trabalho, o cooperativo traz muito mais resultado do que o competitivo, de você trabalhar individualmente. Eu costumo falar nos treinamentos que sozinho você não vai
a lugar nenhum, né? E parece forte falar isso, mas, de fato, a gente precisa das pessoas em todos os momentos da nossa vida, né? Quiçá nas questões profissionais. Então, a partir daí, você aprender a interagir com as pessoas se tornou uma característica importante. A maioria das empresas gastam tempo e dinheiro resolvendo conflitos. E os conflitos normalmente gerados por questões de interpretação ou questões emocionais que envolvem as pessoas. Então, acho que muito importante quando a gente começa a refletir sobre autorresponsabilização, trabalho em equipe, comunicação, vários assuntos que a gente trabalha nas empresas que levam ao desenvolvimento da inteligência emocional. Muitas pessoas têm uma ideia um pouco equivocada do que é inteligência emocional. A maioria das pessoas acham que inteligência emocional é você controlar as emoções. Mas quando a gente vai estudar sobre as emoções, é muito difícil você controlar as emoções, até porque elas não são nossas inimigas. A emoção, ela te diz algo sobre você. As emoções são fundamentais para te ajudar a tomar decisões na vida. Então, elas são um centro de informações sobre você muito importante. A partir do momento que você ignora ou que você coloca para um segundo plano as emoções, há uma grande probabilidade que, com o passar do tempo, você tenha infelicidade, estresse, insatisfações, desânimo. Então, as emoções, elas são termômetros. Então, a ideia da inteligência emocional não é ignorar as emoções ou controlar e não demonstrá-la. Claro que você não pode demonstrar a tua emoção em qualquer momento de uma forma aflorada. Mas você entender o que essa emoção representa, o que essa emoção significa na sua vida, para daí, então, você poder fazer a avaliação das situações que você está inserido. Isso é uma coisa muito interessante. Cada situação que a gente vive vai despertar algum tipo de emoção na gente. Isso é particular, é individual. Eu não tenho como dizer que uma situação vai despertar a mesma emoção em mim do que em outras pessoas. Minha mãe é gêmea, eu falo isso para todo mundo, ela deve estar me assistindo. Minha mãe é gêmea, idêntica. E a forma de cada uma olhar para as situações da vida é particular. Então, a partir da forma com que eu entendo o mundo, as minhas emoções vão acontecer. E a partir daí, eu preciso olhar para elas até para entender como que eu estou conectado com este meio, com as situações, com o dia a dia. Então, na inteligência emocional, ela é nesse sentido. Ela busca o autoconhecimento, tanto que a primeira competência que Goleman traz de inteligência emocional é autoconhecimento, é você se conhecer. Sandra Perozan, por exemplo. Eu sou, característica, uma pessoa autoritária. Não é tão agradável assim você descobrir isso, mas muito bem. Como que eu descobri que eu era autoritária? Eu já tinha uma ideia, mas não era muito clara. Um dia eu estou dando aula, uma aluna termina e sai e fala assim para mim: professora, você até que é legal. Falou bem assim, até que é legal, é interessante, porque logo depois a crítica vem. Normalmente assim nas relações. Mas você é muito autoritária. Quando ela me disse isso, no primeiro momento eu levei um choque, porque naquele momento eu não sabia que eu era autoritária. Então, pela falta de autoconhecimento, aquilo me choca. E qual é a primeira reação que a gente tem normalmente quando algo te choca? Quem ela pensa que é para me dizer isso? E eu fiquei refletindo sobre a pessoa dela. Então, o movimento natural nosso, quando a gente não se conhece, é ter várias sensações e emoções relacionadas àquilo. Eu lembro que eu sempre conto nos treinamentos, quem participou dos treinamentos sabe, que eu falo que ainda bem que eu morava longe da faculdade, porque cada quadra eu ia refletindo sobre aquilo e me percebendo cada vez mais autoritária. Então, hoje, eu sei que essa é uma característica minha. Agora, a partir daí, como é que eu administro isso? Eu sei que algumas situações em que eu me sinto vulnerável, essa autoridade vai aparecer, porque é a minha defesa natural e impulsiva das coisas. Então, a partir do momento que eu sei disso, é possível eu me perceber antecipadamente, é possível, em alguns momentos, controlar a impulsividade e aí agir de uma forma mais assertiva
para depois poder arcar com as consequências dela. Que é essa a grande questão. Você é sempre responsável pelas escolhas que você faz. Você é sempre responsável pelas decisões que você tem. Isso é o princípio do autoconhecimento. Envolve autorresponsabilização. Tudo que acontece na sua vida tem parcela tua ali, tá? Não estou dizendo que 100%, porque o mundo é bem cruel, a gente também não escolhe tudo, tem muitas coisas que às vezes nos indignam, mas a forma de você lidar com isso, a forma de você entender isso, é sim sua responsabilidade. É isso que a gente procura trabalhar, muitas vezes nos processos psicoterápicos, em fazer com que a pessoa perceba a sua fatia. Qual é a sua fatia disso tudo, né? Qual é a tua responsabilidade para a tua vida estar assim como está? Então, como eu falava, o QI, o quociente intelectual, ele é sim um fator muito importante. Mas se eu não desenvolvo as minhas habilidades emocionais, porque inteligência emocional é uma habilidade, ou seja, ela pode ser treinada, né? A partir do momento que eu treino também a minha forma de perceber o meio, né? Então, a partir daí, eu consigo ter uma nova dimensão de quem eu sou, tá? Então, agora, demora um pouco para vocês entrarem, né? Eu quero que vocês venham perguntando, né? Dizendo o que vocês querem saber também sobre o workshop, porque é uma interação. Eu tive muita dificuldade para vir para o online. Quem me conhece sabe que eu sou do presencial. Mas, a partir do momento que a gente aproxima distâncias com a internet, a gente consegue desenvolver também conexões, que é isso que a Sagicom pretende, tá? Então, vão perguntando, a Lilian está aqui anotando, e depois a gente vai estar respondendo isso, tudo para vocês. Então, eu vou continuar falando um pouquinho do que a gente procura trabalhar quando a gente fala de inteligência emocional. Tem uma coisa muito interessante que as pessoas falam, mas como se treina inteligência emocional? Como que vocês vão dar um curso sobre mindfulness, meditação? Na verdade, o que a gente faz é passar informações. Isso vem da logoterapia, tá? E é muito interessante, eu costumo falar nos treinamentos também. Tudo que você recebe na internet, tudo que você vê, né, em filme, num livro, são informações. Para isso se tornar conhecimento, você deve processar, compreender, dar sentido e dar significado a tudo isso. Aí sim isso se torna conhecimento. E depois disso, o pessoal está me dizendo que eu já falei 12 minutos. Eu falo pra caramba, a gente achou que ia demorar mais, mas eu estou gostando do negócio. Denise, querida! Nossa, um beijo para você. Como lidar com sentimentos impulsivos que atrapalham a convivência? Charles. Muito bem. Na verdade, no primeiro momento, você tem que entender o que está despertando em você. Que situações estão despertando em você esse sentimento? Provavelmente, elas são repetidas. Provavelmente, ela acontece mais de uma vez. Então, você vai ter que observar, porque os teus sentimentos impulsivos, eles são a sua vulnerabilidade, tá? A gente é um ser vulnerável. Isso é uma coisa interessante da inteligência emocional. É entender que somos seres frágeis, somos seres impulsivos, tendemos a nos defender. A gente tem que entender que o ser humano é isso. A maioria das vezes, as nossas reações são de defesa. Então, a gente tem que entender a nossa vulnerabilidade. Tá, Charles? Você observe em que momentos você é impulsivo, tá? Em que momentos? O que te despertou, que te fez agir daquela maneira? Por isso a meditação também, porque a meditação vai te dar um tempo, daqui a pouquinho o Regis entra aqui para falar com vocês um pouquinho sobre isso, para que você possa aprender a acalmar a sua mente, para que você entenda essas emoções, tá? Então, é muito importante o autoconhecimento para isso tudo. É claro que as pessoas, as situações, nos despertam algo. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é que a emoção é minha responsabilidade. Sou eu que estou sentindo isso. Então, é responsabilidade minha entendê-las, entende? O outro vai ter vários comportamentos. Eu é que vou escolher manter ou não manter uma convivência, expressar o que eu sinto também. Olha que legal. Se eu não sei o que eu sinto, como é que eu vou dizer para a pessoa que aquilo me incomoda? Então, eu preciso me entender, até para explicar para a pessoa o que aquilo ali na convivência está me incomodando.
Então, se eu não me entendo, é difícil até falar. Esses dias, um paciente no consultório, me falando de algumas infelicidades na vida, me falando que a vida que ele tinha não era a vida que ele queria. E aí eu perguntei, e qual é a vida que você quer? E ele não soube me responder. Então fica difícil eu me sentir feliz se eu também não sei o que eu procuro, sabe? Aquele poço sem fundo, que a gente nunca sabe o que a gente deve encontrar. Então, o autoconhecimento é um dos pontos fundamentais para a inteligência emocional. Quem eu sou, para onde eu quero ir. Para onde eu quero ir também é muito legal. Porque a maioria das vezes, as metas e objetivos nossos são coisas compradas no mundo, né? E às vezes, quando você corre, compra, trabalha, tem tudo que você queria e de repente você olha e vê que aquilo ali não era. Que era algo que está muito distante da tua felicidade. Então, por isso que quando a gente fala sucesso, isso é muito pessoal. O que é sucesso para cada indivíduo que ali está? Então, tudo isso tem a ver com inteligência emocional. Às vezes eu estou insatisfeito no emprego, que eu tenho um cargo elevado, que aquilo me dá status, visibilidade, mas não necessariamente é o que me faz feliz. E como que eu sei que não me faz feliz? É angústia, é insatisfação. E não tem nada a ver com os outros, tá? Motivação é pessoal. Isso é uma coisa importante. Motivação é o motivo que me leva à ação. É meu. Motivo é meu. Se eu estou desanimado, desmotivado, é porque falta um motivo ali para que eu possa continuar feliz e satisfeito. Então, sempre passa pelo autoconhecimento, tá? O que mais? Perguntas aí. Então, como eu falava, tudo são informações que nós estamos passando. Para se transformar em conhecimento, eu preciso refletir, pensar, entender o sentido daquilo. Uma vez numa aula, uma aluna falou assim para mim: professora, mas só pela reflexão alguém consegue mudar? Eu falei, eu vou falar a mesma coisa que você disse com outra entonação. Só pela reflexão alguém pode mudar. Entenderam? É só pela forma de perceber a mim mesmo, o outro, o meio, que eu consigo refletir sobre as coisas e consigo enxergar o mundo de uma outra maneira. Se eu reconheço minha limitação, se eu reconheço o que me insatisfaz, se eu reconheço para onde eu quero ir, eu consigo, então, tomar mais, ser mais dona de mim mesma, que é a ideia do empoderamento e do protagonismo que está em alta aí nas empresas. Que eu tenho dado de treinamento sobre protagonismo e empoderamento, a gente vai aprofundar isso aí lá no webinário, daqui a pouco a gente vai falar o próximo passo desse nosso contato. Mas o conhecimento, que é o entendimento das coisas, só consegue, só se torna sabedoria a partir do momento que eu coloco em prática. Por isso que talvez no nosso mundo a gente tenha tantos poucos sábios hoje em dia, né? Porque é muito conhecimento, é muita teoria e muito pouco a gente coloca em prática. Eu vou nas empresas e quando é para fazer trabalho em grupo, as pessoas apresentam, é lindo, nossa, precisa de ver, eu me emociono às vezes, com tanta capacidade de compreensão. Mas por que os conflitos vêm? Porque eu sei, mas de saber para colocar em prática tem uma distância, tem um caminho. Então a gente não vai ensinar nada milagroso, não. A gente vai instigar reflexões, instigar formas de pensar que te façam se ver diferente, ver o mundo de uma forma diferente, e, principalmente, você entender o seu poder mesmo na transformação da sua vida. Franciele, acabei de ver, um beijo para você. Sucesso, né? Uma ex-aluna que agora tem uma super empresa trabalhando com emagrecimento, que também tem a ver com a inteligência emocional, né, Fran? Muito legal. Gente, a partir daí, a gente precisa entender da onde Goleman fala de inteligência emocional. Na década de 20, Binet fala sobre o quociente intelectual, que é uma inteligência lógico-matemática. Depois, alguns teóricos criticam essa inteligência como alguém, por exemplo, a maioria das pessoas que tinham QI acima da média não conseguiam realização, sucesso, felicidade. Então, começam outras teorias a aparecer. É mais ou menos na década de 80 que Gardner fala das inteligências múltiplas, e aí trazendo várias inteligências. Então, inteligência musical, então é uma facilidade para aprender a música, uma inteligência sinestésica, que é do corpo, né? Então a gente vê os atletas, dançarinos fazendo misérias com o corpo, e é uma inteligência. E ele fala de várias, e ele cita duas, que é a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal.
E Goleman tira essas duas inteligências de Gardner e cria a inteligência emocional, mais ou menos na década agora, né? Perto da virada do século XX. Então, Goleman traz essa inovação mesmo, que inteligência emocional é essa capacidade de gerir as próprias emoções, entendê-las primeiro, e gerenciá-las, e também a capacidade de perceber o outro. Então, no workshop, o primeiro módulo, nós vamos falar das 5 competências que Goleman fala, e vamos esmiuçar, entre elas entra empatia e assim por diante, tá? E também, a partir daí, como a gente gerencia os contextos que nós estamos inseridos. Quando a gente vai desenvolvendo todo um trabalho de inteligência emocional, a gente vai também estar falando, no webinário, das 5 atitudes para desenvolver a inteligência emocional. E uma delas é a meditação. Então, a gente procurou juntar o conhecimento da inteligência emocional, o trabalho que eu já desenvolvi de inteligência emocional, com o conhecimento e o trabalho que o Regis desenvolve com Mindfulness. Eu vou chamar aqui o Regis. Aê! Agora o nosso time para o workshop está completo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Tudo bem, quem não conhece o Regis, eu falo tanto dele nos treinamentos para as pessoas. Regis Lisboa, meu amigo psicólogo. E a partir daí, né, de troca de ideias, de trabalho juntos, a gente resolveu juntar a nossa forma de pensar para poder trabalhar melhor com os grupos. Eu percebi que eu falava de inteligência emocional, mas faltava material prático para que isso pudesse acontecer. Então, o Regis vai explicar um pouquinho do que é Mindfulness, e a partir daí a gente vai fazendo as conexões. Maravilha, Sandra. Um prazer estar aqui, né, participando dessa live, essa Gicom, uma grande empresa aí, e que abraçou essa ideia e o conceito da prática de Mindfulness, né, que Mindfulness é um estado, na verdade, emocional, que já faz parte, é inerente da gente, já é constituído dentro de nós, e a gente apenas esqueceu de como acessá-lo, né? E a gente vem vivendo, na verdade, uma era muito digital, de muito movimento, de muitas informações, e isso acaba deixando a gente bastante acelerado, né? Mentalmente, emocionalmente, gerando esses distúrbios e esses desconfortos. E para isso, a prática, a técnica, né, de Mindfulness, ou atenção plena, ela vem para poder lhe auxiliar nesse entendimento, aprofundamento do que são essas emoções, de como chegam esses pensamentos, como que isso realmente influencia no nosso dia a dia. Por exemplo, uma pessoa comum tem, em média, mais ou menos de 40 a 50 mil pensamentos por dia. Imagina essa quantidade de pensamentos dentro de você, fazendo toda essa movimentação mental. Então, é bastante, né? Existem aqueles que sempre permanecem. Então, quando a gente está fazendo o trabalho e a prática de Mindfulness, é justamente para você começar a perceber a entrada desses pensamentos, como eles influenciam as nossas emoções, e isso faz aquilo que você vem falando agora, assim, você está observando, né, prestando atenção naquilo que está lhe incomodando, aonde está localizado, que pensamento que puxou essa emoção, que às vezes numa conversa acalorada alguém fala algo, entra uma palavra, você, meu Deus, o que é isso? E aquilo já transforma você num vulcão de raiva, assim. E fica sem entender, porque, nossa, eu nunca fui assim, nunca explodi desse jeito. Mas quanto tempo você permanece com essa sensação indo e vindo, né? Então, o Mindfulness, ele é uma prática meditativa, né, diferente. A gente vai falar sobre essa diferença do Mindfulness e também da meditação. Mindfulness é uma prática meditativa que faz com que você ancore a sua vida no momento presente. Essa loucura que a gente vivencia de experiência hoje, ou a gente está no passado, ou a gente fica pensando e criando expectativas para um futuro, e acaba esquecendo que a gente precisa fazer as coisas aqui e agora, né? E o resultado dessa live é isso, a gente ficou constantemente, diariamente, trabalhando de como a gente ia produzir algo de qualidade para vocês que estão nos assistindo, e daí o Marcos nos ajudou nesse resgate. E, na verdade, quando a gente está nas empresas, eu já escutei muito de diretor falando assim, a gente quer resultado, né? E é lógico que a gente quer produtividade e resultado, mas isso passa pelas pessoas. Então, quanto mais consciente eu estiver, né, de quem eu sou e a partir daí, de como eu vou gerenciar e lidar com as pessoas que estão ao meu redor, com as situações do dia a dia, mais ainda eu consigo agir de uma forma responsável por aquilo que eu faço. Então, tudo isso permeia as nossas discussões, tá? A inteligência emocional se tornou uma característica fundamental.
Porque a resiliência, que é aprender a lidar com as situações difíceis, é algo não tão simples assim de se fazer, né? Na teoria, é algo muito simples. Eu costumo falar, e eu falei que eu ia falar sobre isso, de comparar a resiliência com dois objetos. Um copo de vidro e um copo de plástico. Conhece essa? Não. Então, vamos lá. Então, o copo de plástico é normalmente as pessoas resilientes, tá? E o copo de vidro são as pessoas resistentes. O copo de plástico é aquela pessoa que ela vai sentir, cadê a câmera? Ela vai sentir o impacto, a pressão do dia a dia, que é isso que o resto está falando. Eu sinto, eu sei que está pesado, eu sei que está complicado, aquilo que me gera sentimentos e emoções. Se eu não tenho entendimento disso, há uma grande probabilidade de eu ficar rígido. E aí, com a rigidez, eu não absorvo, eu não sinto, né? Quando eu aperto o copo de vidro, ele não sofre o impacto da minha mão, da pressão do meio, emocionalmente dizendo. Então, eu controlo a minha emoção, não demonstro nada. No entanto, se eu derrubar, cai. Se eu derrubar, não vou fazer isso, não, vou fazer um estrago aqui. Mas se eu derrubar esses dois copos, esse copo não aguenta o impacto. Já esse copo consegue lidar com esse impacto. Então, as pessoas resilientes, normalmente, é assim que funciona. Eu sinto, que é isso que o Resto falou, eu estou atento à minha emoção, né? Eu não vou ignorá-la. Eu sei de onde ela vem e por que ela está ali. Muito bem. E, a partir daí, eu consigo administrar de uma forma saudável e satisfatória. Agora, se eu passo a minha vida inteira controlando, não sentindo, escondendo, há uma grande probabilidade que, quando a situação for realmente muito difícil, você não aguente o tranco. Que é isso que a gente costuma ver por aí. Nas empresas, pessoas realmente doentes já, que não conseguem lidar com a pressão do mundo corporativo, com a pressão do mercado de trabalho. A vida profissional é um grande termômetro de quem você é. Tá? E detalhe, Sandra, isso que você falou sobre aguentar essa pressão, né? Você se manter rígido nesse processo, é que você perde completamente a sua maleabilidade, né? A criatividade e a espontaneidade para estar dando conta dessa demanda profunda, né? E o mindfulness, a prática desse estar atento no momento presente, faz com que você consiga realizar escolhas mais benéficas, ou seja, você antecipa a sua reação. A gente está muito reativo, né? O Facebook é um caso clássico que você posta uma frase e pessoas escrevem livros discutindo, ou seja, tudo reage, tudo é defesa, tudo é ataque. Então, o mindfulness ele vai trabalhar um pouco antes, para fazer com que você perceba aquilo começando a acontecer e você ter a escolha se você vai reagir ou não, se vai reagir de uma forma mais adequada ou não, mas sem pressão. E é um paradoxo, Sandra, que quando você se aprofunda no mindfulness, você percebe que, para ter controle das coisas, a melhor coisa a se fazer é largar a mão, é deixar ir, deixar fluir. Né? Você não se atém àquilo, você solta, e aí sim, realmente, você tem o controle da situação e de si mesmo. Viu como tem assunto? Então, o webinário é o nosso próximo passo. Também é gratuito, tá? Então, a gente daqui a pouco vai estar chamando a Lilian para falar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero só fechar a nossa fala. Se alguém tiver alguma dúvida aí, coloca que depois a gente vai estar concluindo. Tem uma dúvida para o resto? Calma, vamos lá, Lilian. Regis, você pode falar um pouco sobre como o mindfulness pode beneficiar o tratamento para a ansiedade? Claro, Leandro. Bacana, hein, meu jovem? Grato pela pergunta aí. Saudade de você, hein? O que acontece, né? O que vai gerando essa nossa sensação de ansiedade? Isso a gente precisa começar a olhar para si e buscar, descobrir e observar de onde e por que surge essa ansiedade. De que forma? Você vai acabar fazendo assim, a prática básica, ela funciona muito simples. A gente tem uma âncora chamada respiração, e você começa a trazer a sua consciência para essa respiração. Retira um tempo para se fazer isso, 3 minutos é sempre a prática básica. Esse movimento vai fazer com que você afine a sua consciência para observar conscientemente a sua ação corporal, as suas reações físicas, também as suas reações mentais e as emocionais. Fazendo esse movimento, você vai acabar descobrindo qual é a conexão entre pensamento e emoção e que te leva ao caminho de conhecer o que te gera ansiedade, né? O benefício está onde? Você identifica a causa dessa ansiedade.
de uma forma mais tranquila, você não reage mais a ela. O grande mote da prática de mindfulness é você não reagir mais às suas situações emocionais e também de pensamento. Você acaba buscando uma equanimidade, um equilíbrio, né, nessas escolhas. Então, o mindfulness vai ajudar principalmente nesse sentido. Nesse momento, você está percebendo que está respirando? Alguém aí está respirando? É isso, parece que é uma coisa super óbvia, né? Mas a gente não se dá conta que a gente está fazendo esse movimento. Só o fato de um momento de um furor, de um desconforto emocional, de algo aquele que esquenta todo o corpo, se você parar um pouquinho e só prestar atenção na respiração, vai começar a te trazer a melhora naquele momento, né, que você pratica. Então, basicamente assim, sabe, Leandro? E tem as técnicas que foram desenvolvidas para você ir trabalhando e construindo esse hábito saudável, que a gente vai falar daí um pouco mais lá no webinar e também no nosso curso. E assim, vou pegar um gancho do que o Regis falou e já fazer um complemento com o que a Luciane colocou aqui, meditação e terapia. Porque é bem isso, essa ansiedade, que o Regis falou. Algo está gerando essa ansiedade. Dependendo do que você percebe de você mesmo, né? Você precisa estar reavaliando você mesmo. Por exemplo, eu estava super ansiosa, né, com a nossa live. Sou e tenho essa tendência. Mas a partir daí, a partir do meu conhecimento, a partir da respiração, de você se conectar com você mesmo, se você resgatar coisas que são suas, tende a baixar. Agora já estou bem tranquila. Então, a questão é essa também. Como é que você avalia e observa no que essas emoções estão gerando em você? Então, a meditação te dá essa tranquilidade para depois se perceber. Então, muito bem observado pela Lu, né, Luciane? Que é também depois você observar, através da terapia, por que determinadas emoções aparecem. A vergonha é muito interessante, né? Exato. Porque a vergonha tem muito a ver, eu tenho vergonha do quê? Né? Então, eu tenho que me olhar para perceber essa vergonha. Então, a emoção naquele momento... Ó, eu vou contar um caso interessante, Regis. Uma vez eu estava dando aula para o 5º ano de psicologia. Os ex-alunos aí vão se identificar. Sempre fui uma professora exigente, porque o meu papel aqui, naquele momento, é instigar e prepará-los para o mercado de trabalho. E aí eu cheguei no 5º ano de psicologia e inventei um projeto, eu e minhas ideias. Eles deveriam dar uma palestra para todos os calouros dos cursos da universidade, do 1º ano, falando sobre o mercado de trabalho. E, num determinado momento, misturei a turma, até porque eu acho que é importante também, e aí uma menina chegou para mim, uma aluna, e falou, professora, eu posso não participar? E eu falei, não, você não pode não participar. Você pode, mas eu não gosto de falar em público. Eu falei, olha, você pode negociar com seus colegas e falar menos, né? Mas você precisa vivenciar isso. E aí ela se lançou. Nesse momento, a meditação traria para ela uma capacidade de gerir aquela ansiedade, aquele momento, já que ela deveria passar por essa situação. E no mercado de trabalho, todo momento a gente está tendo desafios que nos geram emoções de ansiedade, de medo, né? E aí ela foi. E olha que interessante, depois que ela fez, ela veio e falou assim para mim, professora, obrigado por ter acreditado em mim. Na verdade, a única coisa que eu fiz foi proporcionar para ela um momento. Eu também não sabia se ela ia dar conta. Ela teria que vivenciar aquilo para me dizer se ela queria ou não, de fato, dar a palestra. E hoje ela trabalha com isso, né? Depois de formada. Então, percebam, a parte da meditação que faz com que a gente tenha que lidar com aquela emoção naquele momento para viver situações que a gente não escolhe na vida e que, às vezes, geram emoções complicadas em nós, tá? Então, a partir do momento que eu estou no mercado de trabalho, eu estou propenso a situações que vão me gerar ansiedade e assim por diante. E o mais importante, uma das premissas também da prática do mindfulness é a aceitação. E que aceitação é essa, né, Regis? Não é aquela aceitação de resignação, de, meu Deus, é difícil mesmo o trabalho. Não, não é essa aceitação. É a aceitação do inevitável. Ou seja, se você se colocou naquela posição, né, e quanto mais a gente faz essa ascensão dentro de uma empresa, mais é exigido as responsabilidades, é inevitável, como a Sandra falou, esses momentos onde você entra num patamar de responsabilidade muito intensa, né? Então, ou seja, é aceitar, foi o que você foi buscar. Então, não há o porquê você se desesperar. Se você cria essa aceitação, ponto. É assim o fato. Você não fantasia emocionalmente, nem mentalmente, as coisas que vão dar errado. Isso é um costume muito grande na nossa sociedade atual, de pensar na problemática, sempre pensando na problemática e esquecendo de pensar na solução.
E como se faz para pensar na solução? Respirando um pouco. Perfeito. Né? Você respira para poder centrar, e aí, então, inteligência emocional para avaliar as situações, para avaliar a mim mesmo, para avaliar o outro, para pensar nas consequências, né? Normalmente, quando a gente está numa situação que a nossa vulnerabilidade aparece, é onde as emoções mais fortes, como ansiedade, sentimentos impulsivos, aparecem. E aí, sim, a respiração para nos conter. Exato. Tem aqui a Lu Duarte, ela, não sei se foi uma pergunta ou uma afirmação, Lu, depois de uma aula de Pilates, é possível? Sim, é possível fazer a prática em qualquer momento, na onde você desejar. Eu vou falar sobre práticas formais e informais, e isso vai ficar claro lá, tá bom? Lá no nosso workshop. Isso. Tem aqui a Luciana Túlio Marcelo, ela pergunta, Regis, você conhece algo sobre hipnose para trabalhar ansiedades? Não conheço, mas se você ver um post acima do seu, e a Luciane Correia, ela trabalha com hipnose, quem sabe ela possa te responder. Muito bem, aí, ó, quem quiser saber um pouco mais sobre hipnose, procure Luciane Correia, que também já estamos fazendo projetos juntos, daqui a pouco aparecem aí umas novidades da Sagicom com hipnose, né? Isso, e Theta Healing. Então... E a Luciane Correia falou assim, que a ansiedade também é falta de hábito de estar presente no presente. Então, é isso que a gente falou agora, né? Ancorar a sua vida no momento presente faz com que você elimine essa carga de ansiedade do que vai vir a ser o seu futuro. Você não tem mais necessidade de expectativas. Eu acho que o importante é você fazer planejamento para te dar uma visão do futuro, mas não criar expectativas, né? Porque é o que você está fazendo hoje, assistindo a live, por exemplo, que vai buscar fazer essa alteração na sua vida futura. E você sabe que muitos estudos da felicidade falam justamente isso, né? Algumas pesquisas fizeram pesquisa com pessoas, então fizeram um aplicativo e vira e mexe mandava uma mensagem perguntando como você está se sentindo, o que você está pensando e o que você está fazendo. E eles perceberam que as pessoas, eles chamaram de mentes vagantes. Então, mentes que vagam, ou seja, mentes que estão pensando em outra coisa, a não ser naquele momento que ela está vivendo, são pessoas infelizes. Olha que forte. E a partir daí, até quando nas palestras de felicidade, a gente fala disso, que a gente precisa satisfazer o eu vivencial, presencial, e o eu projetivo. Se a gente só está pensando fora do momento presente, né, a gente também não consegue usufruir daquele momento. Então, eu estou no trabalho, eu estou pensando nos meus filhos em casa. Eu estou em casa, eu estou pensando no meu trabalho. Então, eu nunca estou vivendo o que eu estou vivendo, eu estou sempre sentindo saudade do que eu deixei de viver. Isso é bem interessante. É insaciável. Não acaba nunca. E aí a infelicidade vem. Assim, tem uma coisa muito importante dessa nossa atualidade, é que a gente cresceu, se desenvolveu, pelo menos nesse momento, né, que desde quando eu nasci até agora, e essas pessoas que estão junto nessa caminhada também, tem esse lance de você estar observando a sua vida apenas numa perspectiva que é do seu olho para fora. A gente aprendeu a olhar o material de uma forma excelente, chegamos na Lua, enfim, conquistamos muitas coisas do lado de fora, mas e do lado de dentro? E não nos ensinaram, pelo menos aqui no Ocidente até então, como fazer esse acesso ao mundo de dentro, porque a partir dele, das coisas que acontecem aqui, vai ser refletido para o lado de fora. Então, esse momento que a gente vive é justamente para fortalecer muito a questão da inteligência emocional, que a gente precisa estar atento a essas coisas que vão nos boicotando, que às vezes está simples de você eliminar. Basta prestar atenção no que está acontecendo no nosso mundo interno. E lembrando que, por que é tão difícil as questões internas? Porque não tem regrinha pronta, tá? Não dá para garantir que tal ação ou tal ação vai te trazer a felicidade. A reflexão tua sobre aquilo, o sentido que tu dá sobre aquilo na tua vida é que vai te garantir alguma coisa. Então, passa também pelas questões individuais. Como eu disse, a gente não está ensinando receita pronta, não. A gente está ensinando caminhos que muitas pessoas utilizaram para poder atingir essa capacidade de se perceber. Eu sou extremamente ansiosa e a prática de mindfulness, ainda estou no começo, tá, gente? O Regis, sim, tem experiência. Estou puxando a orelha. Eu tenho aprendido, sim, a dosar e a refletir, principalmente em momentos de maior ansiedade. Eu sou uma pessoa agitada, até pelo meu trabalho, e a prática formal, a informal eu já faço há muito tempo, acho que a gente que é mais, né, desse mundo de reflexão acaba fazendo, mas a formal é uma coisa de pouco tempo e que tem, sim, trazido muitos resultados. Por isso até que a gente resolveu compartilhar com vocês. Para a gente ir finalizando, eu quero trazer uma reflexão de um cara chamado Nathaniel Branden.
e ele fala assim: é muito elevado o número de pessoas inteligentes, instruídas e talentosas, que operam em marcha lenta, incertas do seu lugar no mundo, e contribuindo muito pouco para a sociedade moderna. Há uma quantidade excessiva de pessoas que dão a impressão de estar fazendo, dão a impressão de entregar a sua arte, mas que ainda não são capazes de fazer a diferença. E é isso que a gente observa nas empresas. Gente talentosa, gente com muitas capacidades, mas que o emocional não deixa ela mostrar, interagir e conectar com as pessoas. A Sagicom é uma demonstração dessa conexão. Nós somos amigos que resolvemos unir as nossas forças. O Regis é um, tem o Paulo da TI, o Marcos do marketing, a Dani, que não está aqui, mas também das mídias sociais, e a Lilian, que vai entrar aqui para falar rapidinho para vocês como é que você faz para se inscrever no nosso workshop e webinar. A Lilian é a mocinha da contabilidade, que cuida da parte administrativa e vai falar como é que você faz para fazer parte desse nosso projeto. Boa noite, pessoal. Então, após a live aqui, eu vou estar colocando 2 links, tá? Um é para o webinário, dia 20 de fevereiro, que é gratuito. Precisa se inscrever, porque as vagas são limitadas. E aí, a gente vai ter uma surpresa do Regis para quem fizer o webinário, tá? Vai ter prática e é muito legal. Foi uma das que me despertou para o Mindfulness. E o segundo link vai ser para a inscrição do curso, 12, 13 e 14 de março. O primeiro lote está vencendo amanhã por R$250. Não percam e também garantam a sua vaga. Tem que falar que quem participar do workshop, nós estaremos sorteando 10, né, Lilian? 10 pessoas que terão 1 hora gratuita comigo de aconselhamento profissional e 1 hora de acompanhamento com o Regis, que aí você já vai estar fazendo algumas práticas e ele vai tirar, então, as suas dúvidas e trabalhar o Mindfulness individual. Então, 10 pessoas do nosso workshop vão participar individualmente com a gente também. Gostou? Vem junto e aguarde os links que eu vou estar colocando após a live. Então, um beijo para todo mundo, é um prazer estar aqui e a gente espera poder contribuir com a reflexão de vocês. Até mais. Até mais.